E aí, meu amigo e minha amiga cartoleira, como estão vocês? Aqui quem tá falando, Gustavo, GSS Games na parada com vocês. Galera, tô aqui hoje, segunda rodada do nosso queridíssimo Cartola FC 2018. E como de praxe, primeiro vídeo será das análises dos confrontos para essa segunda rodada. Como é que funciona esse vídeo? Basicamente eu vou analisar para vocês quais jogos tem mais chance de o time conseguir um SG, ou seja, colocar jogadores de defesa desse time é uma opção válida. Quais desses confrontos você deveria colocar mais jogadores de ataque, porque tem mais chance de gols, e quais desses confrontos você deveria evitar, ou porque são times muito próximos na tabela de difícil prognóstico, ou porque algum dos times que é favorito vai poupar jogadores. Tranquilo? Além disso, nós vamos falar da primeira rodada também, um pouquinho, fazendo uma análise de quais jogadores pontuaram mais e quais desses jogadores têm tendência a continuar valorizando na segunda rodada. Lembrando que ainda falta o jogo do São Paulo contra o Paraná e também falta o do Botafogo contra o Palmeiras, então nossa pontuação pode aumentar ainda um pouquinho. E também lembrando para você que não é inscrito aqui no canal, parceiro, se inscreve, porque no decorrer dessa semana ainda vamos lançar vários vídeos com escalação dos nossos times principais, definitivos, e também os vídeos das nossas ligas. Tranquilo? E agora, sem mais delongas, solta a vinheta e vamos pro vídeo. Todo ano é assim. E aí? Depois de nós. E aí? Bora, negão! Joga, negão! E aí? Depois de nós. E aí? Voltando aqui, galera, e antes de a gente começar fazendo a análise da segunda rodada, eu queria antes falar um pouquinho da nossa primeira rodada e falar das nossas parciais para dar uma base para vocês como a gente foi. Galera, a nossa parcial na primeira rodada tá 64,47, sempre lembrando que ainda falta o liseiro, ou seja, a nossa pontuação, se o São Paulo conseguir um SG, pode ir ali para os 70, contando o dobro do Pablo, quer dizer que a gente pontuou 60, é uma pontuação razoável, eu vou dizer por quê, apesar de eu achar 60 uma pontuação boa, mas como a rodada foi muito boa, eu não achei que ela foi espetacular. Vou dizer quais foram: o Pablo, muito bom, que eu botei como capitão, fez gol, dobrou, muitos gols do Atlético Paranaense, o Patrick com muita roubada de bola, assistência também, Lucas Veríssimo, SG, também foi muito bom com roubada de bola. Iago Pikachu fez gol, bateu bola na trave mesmo sem o SG, ainda pontuou 12,8. E o Lomba 5,2, além do Fernando Diniz, que com os 5 gols do Atlético Paranaense, apesar de perder o SG, ainda pontuou altíssimo 6,77. Galera, quais foram os nossos erros? Rildo e Rafael Sobis, René Júnior, Matheus Vital e basicamente esses quatro foram. O Dedé não chega a ser uma decepção, mas galera, eu tive muito azar nesses jogadores. Rafael Sobis foi substituído já no final do primeiro tempo, segundo, ou seja, jogou muito pouco. René Júnior e Matheus Vital foram substituídos cedo e o Rildo só entrou no segundo tempo. Então acabou que eu não tive muita sorte nesses jogadores, porque eles não jogaram o jogo completo, jogaram só uma parcela do jogo. O Rildo jogou até muito pouco, apenas um terço do jogo. Matheus Vital e René Júnior também tive o azar, principalmente no René Júnior, de como o Corinthians fez o primeiro gol. A tendência era que o Fluminense fosse um pouco mais para cima e o René Júnior ganhasse roubado de bola. Como o Fluminense fez um gol muito cedo no segundo tempo, acabei não tendo essa sorte. E o Dedé, no finalzinho do jogo do Cruzeiro contra o Grêmio, acabou recebendo um cartão amarelo que prejudicou um pouco a pontuação dele. Então, basicamente foi isso, 64, mas acontece com todo mundo. A gente também teve a sorte de o Pablo ser o nosso capitão e ter dobrado, que fez a gente pontuar 17, acabou sendo uma pontuação razoável. Galera, a rodada foi muito boa, porque muita gente colocou o Otero foi muito bem, apesar de o Atlético Mineiro ter jogado mal, ele pontuou muito alto. Muita gente tava com o Thiago Carleto pontuou bem, o Pikachu foi muito bem escalado também. Desculpa, também pontuou muito bem. Temos o Patrick, que estava bem escalado, pontuou bem. Ou seja, vários jogadores pontuaram muito bem. Foi uma rodada muito tranquila, com grande tendência à valorização para a maioria dos cartoleiros. E os resultados foram basicamente o esperado. Cruzeiro e Grêmio. O Grêmio já começou muito bem, apesar de não estar contando com o Luan. Vitória e Flamengo, um jogo muito polêmico, pênalti, expulsão que não teve. O outro gol do Flamengo que era para ser anulado, não foi uma confusão. Santos ganhou muito bem do Ceará, uma vitória categórica. América Mineiro ganhou 3-0 do Sport, também um bom começo de campeonato. O Vasco ganhou do Atlético Mineiro, que está mostrando um futebol um pouco abaixo, apesar de o Vasco ter feito o jogo, a virada no final. Qualquer pessoa que analisou o jogo, ouviu os scouts do jogo, viu que o Vasco teve um volume muito superior ao Atlético Mineiro. Até o gol do próprio Otero foi um gol
muito mais pelo erro do Martin Silva e sorte do Otero, porque o chute ele escorregou, o Martin Silva estava adiantado, mas ele acabou pontuando muito bem. Corinthians venceu o Fluminense com 2 gols nos finais do primeiro e do segundo tempo. O Internacional teve uma vitória convincente de 2-0 contra o Bahia, depois de muita desconfiança no jogo do outro vitória. E o Atlético Paranaense atropelou a Chapecoense, jogou muito bem esse jogo, tá jogando muito o Atlético Paranaense. E lembrando que ainda falta Botafogo e Palmeiras, onde o Palmeiras é favorito, mas não podemos menosprezar o Botafogo, que é atual campeão carioca. E também temos São Paulo e Paraná, onde o São Paulo sim é um favorito com tendência até o SG. A segunda rodada, galera, vamos falar aqui dela para vocês, que é o foco mesmo do vídeo. E basicamente, galera, primeiro jogo temos Bahia e Santos. Galera, um jogo interessante, porque o Bahia vai ter a semana livre. Lembrando que os jogos só vão ocorrer no sábado. O Bahia vai ter a semana livre. E o Santos, depois desse jogo desculpa, tem jogo da Libertadores. Galera, o que é que isso significa mais ou menos? Quer dizer que tem uma tendência, quem sabe, ao Santos poupar alguns jogadores. Isso faria o Bahia um pouco favorito para esse confronto. Porém, o Santos começou muito bem contra o Ceará e o Bahia nem tanto. Porém, lembremos que o Bahia tem a semana livre e o Santos pode poupar jogadores. O Flamengo, galera, vai ter uma complicada situação, porque apesar de jogar contra o América em casa, o que dá a ele favoritismo, ele tem jogo antes e depois, nesse meio de semana e no próximo da Libertadores, ou seja, tendência altíssima a poupar jogadores, mas mesmo assim é favorito até conseguir um SG nesse jogo, mesmo que vá com um time um pouco alternativo. Apesar da vitória do América de 3-0 contra o Sport, eu acredito que é muito mais porque o Sport também não está mostrando um grande futebol do que o América mostrando um futebol extremamente vistoso. Então eu ainda acho que o Flamengo, mesmo poupando alguns jogadores, vai sim mostrar um desempenho bom e quem sabe conseguir um SG. Depois temos Paraná e Corinthians, lembrando que o Paraná ainda tem um jogo no meio, ainda vai ter o jogo contra o São Paulo hoje. Porém, galera, esse jogo é um jogo um pouco mais complicado pelo seguinte motivo: o Paraná vai ter a semana livre, o Corinthians tem jogo antes, galera, na Argentina, o que é um pouco complicado, ou seja, tem uma tendência de alguns jogadores chegarem um pouco baleados, e o Paraná jogando em casa é sim um time muito forte. Eu evitaria esse jogo. Depois, seguindo aqui, temos Atlético Mineiro e Vitória. Os dois times têm jogos da Copa do Brasil antes do jogo. O Atlético Mineiro é fora contra o Ferroviário aqui no Ceará, porém está virtualmente classificado. Já o Vitória tem um confronto pesadíssimo jogando contra o Internacional na sua casa. A tendência é que os dois vão com força total. A pergunta é qual vai estar um pouco mais sentido. Quem sabe o Vitória esteja eliminado, visto que perdeu jogando no Beira-Rio, mas com uma vitória levando para os pênaltis pode se classificar. Uma vitória simples, se tiver uma vitória de mais de 2, ele se classifica. Eu diria que esse jogo, algumas opções do Atlético Mineiro são muito válidas, como o próprio Otero, que teve uma grande valorização nessa primeira rodada, uma grande pontuação, vai valorizar muito e tem uma tendência de ser uma das melhores opções nessa segunda, porque ele tem uma tendência novamente a valorizar. Depois temos Chape e Vasco, que é um jogo interessantíssimo pelo seguinte: a Chape, galera, vai ter livre toda a semana, não vai ter jogo no meio da semana, nem no próximo meio de semana. E o Vasco tem tanto jogo da Libertadores nesse meio de semana, como no próximo. A tendência ele poupar vários jogadores, então escalar jogadores da Chapecoense, tanto de meia como de ataque, se eles já estiverem valorizados, é sim uma opção muito válida. Depois temos Fluminense e o Cruzeiro aqui. Vendo esse jogo, galera, o Fluminense tem a semana totalmente livre e o Cruzeiro tem jogo antes e depois pela Libertadores, mesmo esquema do Vasco. Então, tendência ao Cruzeiro poupar jogadores e o Fluminense ser leve favorito também. Se você tiver boas opções valorizadas no Fluminense, é uma opção válida, porque a tendência é que o Cruzeiro vá com o time reserva. Depois temos Ceará e São Paulo. O Ceará vai ter a semana livre antes e depois, e o São Paulo tem um jogo decisivo contra o Atlético Paranaense no meio da semana dessa primeira, antes do jogo. A tendência, galera, é que seja um jogo complicado, porque o São Paulo pode ser que poupe ainda alguns jogadores ou perca alguns jogadores nesse jogo do meio da semana. Então evitaria colocar muitos jogadores, quem sabe até algum outro do Ceará, porém eu não recomendaria tanto, porque a tendência é que os jogadores do Ceará tendam a estar desvalorizados pelo jogo que ele fez contra o Santos. Então evitar esse confronto. Palmeiras Internacional ainda é difícil de dizer, porque o Palmeiras não
jogou, tem que saber se os jogadores vão estar valorizados ou não. Porém, se estiverem, ainda assim eu acho um pouco complicado, porque depois desse jogo vai ter o jogo fora de casa contra um Boca Juniors, ou seja, a tendência é que ele também poupe jogadores. O Internacional, como já havia dito em relação ao Vitória, vai ter o jogo no meio da semana, mas quando voltar tem tendência a ir com força máxima. Grêmio e Atlético Paranaense. O Grêmio tem jogo antes da Libertadores, ou seja, pode ser que ele vá com o time titular, assim, não quer dizer que ele vai com o time reserva, porque o jogo é antes, depois o jogo é em casa, ele pode ir com força máxima, mas às vezes o Renato Gaúcho poupa mesmo assim. E o Atlético Paranaense, galera, ele tem um jogo antes da Copa do Brasil contra o São Paulo, mas a tendência é que vá com o time titular. Eu veria o Grêmio com uma boa possibilidade de boa pontuação, visto que seus jogadores também estarão valorizados por causa dessa primeira rodada. E para finalizar, temos Sport e Botafogo. Esses dois estão livres, não tem jogos no meio da semana nem depois. Eu vejo naturalmente um confronto muito complicado, porque o Sport não vem mostrando grande desempenho. Ainda temos que ver o Botafogo contra o Palmeiras nessa primeira rodada, mas acho sim um jogo complicado, porque o Sport na ilha é sempre respeitável, mas vem vivendo uma fase muito ruim, e o Botafogo é muito 880, às vezes vacila contra adversários mais fracos e faz jogos muito duros contra alguns times que são muito fortes, então eu evitaria esse confronto. De resumo, eu acredito que SG, o Flamengo, é uma opção muito válida, você escalar meio campistas como o Otero vai ser quase 100% nessa segunda rodada também, tem que ser escalado. Jogadores da Chape é uma opção muito válida que o Vasco, principalmente jogadores de frente, porque vai ter chance de gols. Jogadores do Fluminense, tanto de defesa ou de ataque, se estiver valorizado, é uma opção válida. O Palmeiras tem que ver se não vai poupar, e o Grêmio, se não poupar, também tem boas opções. Tranquilo? Então foi isso, galera. Sempre pedindo para você que assistiu o vídeo até aqui, não papou com like, papou com like, que ajuda na divulgação aqui do canal. Sempre também lembrando para você que não é inscrito, se inscreva, porque no decorrer da semana vai aparecer mais vídeos com escalações mesmo. E galera, vamos todo mundo rumo à mitagem. Um abraço a todos e valeu!